Fala, gente, fala, gente, fala, gente! Todo mundo bem? Espero que sim. Mais uma vez, vocês estão vendo a cara da criança, é o Capim que está aqui mais uma vez, para a gente falar um pouquinho, tá? Sobre uma revisãozinha de vestibulares que vocês vão prestar, tá? Finalzinho do ano, melhor, no começo do ano de 2001, é isso, tá? Então, vim aqui mais uma aulinha para a gente falar especificamente de uma prova que vocês vão prestar. Tá? Do que eu vou falar aqui agora? Você já sabe. Sabe nada, vai ficar sabendo agora. Tá? Vou falar aqui agora especificamente de uma prova que todo mundo ama fazer, todo mundo morre de medo de fazer, que é a Dona Fuvest. Vixe, Capim, Fuvest, não brinca não vou prestar. Lógico que você vai prestar. Por quê? Porque vocês estão super preparados para isso. Tudo que nós fizemos esse ano e nos outros anos, quem já estudou lá no novo. Vocês estão cansados de saber disso. Tá? Então agora é hora de firmar o golpe e mandar pau nessa prova. Fechado? Tá. Então vamos nós. Eu vou falar especificamente da prova da FUVEST, fazer alguns exercícios com vocês, e é óbvio, tá? Bom, então vamos lá um pouquinho, tá? Vamos falar de literatura, não tem nem o que discutir, certo? Tá. A prova da FUVEST, vocês já estão me ouvindo falar isso na cabeça de vocês há muito tempo, é uma prova que ela, na parte de literatura, ela vai se basear na famosa lista de livros. É isso, tá? Então, o que a FUVEST faz? Ela vai pedir tudo por meio da lista de livros. Nós já vamos falar dessa lista já. Aliás, nós já falamos ela o ano inteiro, nós já tivemos aula de cada um desses livros. Hoje eu vou dar alguns chutes e fazer algumas conexões e a gente faz alguns exercícios, tá bom? Tá. Então, primeira coisa, a FUVEST não é pelo menos ela não tem essa tradição nos últimos anos de trazer perguntas específicas sobre determinadas escolas literárias. O romantismo é isso, dá um texto e pede para você falar que escola que é. Se é romantismo, se é modernismo, se é parnasianismo, não. Como a dona Unesp faz, tá? Nós já falamos isso na aula de Unesp. Então, a Unesp, como é uma prova que não tem lista de livros, ela volta um pouquinho mais para o conhecimento geral das escolas literárias. A FUVEST e a Dona Unicamp, elas fazem diferente. Elas vão te pedir tudo por meio dos livros. É isso, tá? E a cada ano que passa, a FUVEST, ela tem sido um pouco mais específica quanto a esses livros. Como assim? Tá? É aquela história que eu brinco com vocês desde sempre. Tem que ler, pelo amor de Deus. Tá? Ah, mas e a aula, Capim, que você deu, que eu assisti, legal, ótimo, a aula ajuda muito, mas a aula não substitui leitura, por favor, tá? Ele vai te perguntar, personagem específico, o que aconteceu aqui, o que aconteceu do outro lado, é óbvio que a aula te ajuda muito, e te dá uma noção muito grande, ainda mais as nossas aulas, curtinhas de 3 horas e qualquer coisa, você já sabe disso, tá? Então vai te ajudar bastante, mas você tem que ter uma noção, sim, tá? De quais os livros, das escolas que ele pertence, contexto histórico, o que está acontecendo, o que não estava acontecendo. Não esquece disso, tá bom? Lógico que eu não vou falar de todos eles aqui, a história de todos eles, senão vai ser uma aula de 10 horas e qualquer coisa. Mentira, mais do que isso, né? Tá? Mas a gente vai lembrar algumas coisas importantes. Vamos nós. Eu, para variar um pouquinho, vou começar a compartilhar a tela. Como nós fizemos o ano inteiro, ótimo, ótimo, ótimo. Vocês já estão me vendo aqui do cantinho, tá? Já estão vendo aqui o meu slide escrito Revisão FUVEST 2021. Faltou escrever aqui do lado do capim, mas olha a cara da criança, você já está me vendo. Então vamos lá. Se a gente vai falar de revisão de literatura para a prova da FUVEST, não tem conversa. A gente tem que partir da lista de livros da FUVEST desse ano, tá? Poemas escolhidos do Gregório de Matos, Quincas Borba do Machado, Claro Enigma do Carlos Drummond de Andrade, Angústia de Graciliano Ramos, A Relíquia do Eça de Queiroz, Mayombe do Pepe Tela, Campo Geral de Guimarães Rosa, Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles e 9 Noites de Bernardo de Carvalho. Então vamos lá. Bom, vamos falar algumas coisinhas importantes. Primeiro, tá? Poemas escolhidos do Gregório de Matos, tá? É do Barroco. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, tá? Características gerais do Barroco, o conflito, o desespero íntimo, o sofrimento, é poesia? É. Lembra que o Gregório de Matos, ele tem tipos diferentes de poesia, a lírico-amorosa, a religiosa, a reflexiva, lembra disso? E nesse poema vai ter de tudo um pouco, perdão, nesse livro
vai ter de tudo um pouco. Então vem lá a tal da interpretação de texto, e tome muito cuidado com essa interpretação de texto, tá? Coloca no contexto do barroco, vê o que ele está pedindo ali, a questão da reflexão, como o eu lírico fala disso, como o eu lírico fala daquilo. Vamos lembrar, eu lírico é a voz do poema. Lembra que eu te falo desde o primeiro colegial? Se na prosa a gente chama de narrador aquele que conta a história, na poesia a gente chama de eu lírico, a voz que se expressa, que fala dos sentimentos, que traz a sua visão específica. É isso, tá? Bom, deixa eu já aproveitar aqui, nós falamos de Gregório de Matos. O outro livro de poesia que está na FUVEST é o Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Então, deixa eu te lembrar uma outra coisa aqui. O Carlos Drummond é do modernismo de segunda geração, ou geração de 30. É isso mesmo. Lembra, em todo aquele contexto histórico de período entre guerras aqui no Brasil, era Vargas, tá? Entra em Estado Novo, então esses autores vão ser pressionados, muitos vão ser presos, tá certo? Aqui, supressão de direitos civis e tudo mais. Então você já tem um tom da segunda geração modernista, que é olhar um pouco para a sociedade crítica. Mas o Carlos Drummond de Andrade, ele próprio tem 3 fases muito bem divididas. Tá? A primeira fase a gente chama eu maior do que o mundo. É o cara novo que começa a escrever, tá? Que vai trazer um certo descompromisso, ironia, fala do mundo ao seu redor, tá certo? Até uma certa ironia, é um moleque que pode mudar o mundo, que vai fazer toda a diferença, tá? A segunda fase é eu menor do que o mundo. O que significa isso? Tá? Estado Novo, Getúlio Vargas, desespero íntimo, angústia. Tá? É o cara que cresceu e olha para o mundo ao seu redor e vê ditadura, e vê um monte de gente sendo preso, e fica angustiado e agoniado com tudo aquilo que está acontecendo. Tá? O que acontece, então? Ele volta para a sociedade e começa a trazer crítica social. Então, a segunda fase do Carlos Drummond de Andrade é aquela que vai falar mais de contexto sociopolítico, tá? Que volta para esse eu lírico estilhaçado, espedaçado, arrebentado, que não pode mudar nada, que não pode fazer nada sozinho, tá? Vão predominar aqui os seres solitários, angustiados, é isso, na segunda fase. E a terceira fase do Carlos Drummond de Andrade, a gente vai chamar eu igual ao mundo. Já de cara, tá? É a fase em que o livro Claro Enigma que a FUVEST pediu está inserido. O que significa isso? Passou aquela muvuca, não tem mais... Que muvuca que passou? Você não tem mais Estado Novo, tá? Você não tem mais aquele desespero de uma ditadura. É isso. Mas e agora? Como as pessoas vão agir de acordo com tudo isso? Esse é o grande questionamento. Então, o que acontece aqui, essa terceira fase, o Carlos Drummond de Andrade, ele é mais reflexivo, mais filosófico. Ele questiona a postura dele mesmo. Puta merda, eu já fui comunista, eu já fiz tudo isso, e agora? Como nós vamos mudar esse mundo? A gente vai mudar nós mesmos? Então, ele olha para esse mundo ao seu redor, tá? Muitas vezes com um certo descontentamento. Tá? O cara que é reflexivo e fala, tá bom, e agora? E a nossa parte? A gente não vai fazer? Quando que a gente vai começar a fazer isso? Então é o cara que começa a falar do cotidiano ao seu redor de uma maneira, tá? Presta atenção, antirretórica, não é o cara que está falando com força, como se ele quer nos envolver, nos convencer, não. É o cara que é como se ele estivesse pensando para si mesmo, faz algumas observações, volta, fala de coisas do cotidiano, mas de uma maneira lúcida, mas questionadora. É isso, reflexivo. Então é aqui que vai entrar o Claro Enigma do Carlos Drummond de Andrade. Tá? Eu não vou estranhar se a dona FUVEST pegar um poema do Carlos Drummond de Andrade e um do, por exemplo, Gregório de Matos, onde o Gregório de Matos tem a poesia reflexiva dele também, tá? Só que ele fala de angústia, de conflito, de não saber para que lado que vai. O Carlos Drummond de Andrade, em alguns poemas, ele está angustiado, outras ele está resolvido. Então, olha a FUVEST fazendo ali, tá? Uma comparação, ligando a ponte entre os dois. Toma cuidado, de novo, a interpretação de texto. Lê o que o poema está falando, presta atenção no eu lírico, as suas angústias, os seus anseios, a sua visão de mundo. Certo? Tá. Então, vamos lá. Agora, eu tenho 2 livros aqui que são do realismo naturalismo. É isso. Um é o Quincas Borba, do Machado de Assis, que está aqui,
e o outro é A Relíquia, do Eça de Queiroz, certo? O que a gente pode comparar esses dois livros? Presta atenção, tá? Aqui. O Quincas Borba, do Machado de Assis, você já sabe que é, tá, o segundo livro, vamos falar, da chamada tríade realista do Machado de Assis, ou trilogia realista do Machado de Assis, que é o livro que seria, abre aspas, a continuação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É isso. Lembra que Memórias Póstumas foi o livro que iniciou o realismo no Brasil. 10 anos depois, tá, veio em 1891, veio, tá, aqui o Quincas Borba. Por que seria uma continuação? Porque o Machado de Assis, ele traz alguns personagens que ele já tinha apresentado para a gente. O próprio Quincas Borba, que era um filósofo, amigo do Brás Cubas, que ele encontrou um dia lá, lembra disso? Tá? Na rua, que ele estava arrebentado, que ele estava pedindo esmola, ele acaba roubando, inclusive, o relógio do próprio Brás, e depois ele manda de volta. É aquele cara que se dizia um filósofo, ele estava pedindo esmola na rua, que ele era um filósofo, que ele virou um filósofo, lembrou? Puta merda, é verdade, isso. Bom, então vamos lá. Então esse segundo livro, chamado Quincas Borba, vai contar toda a história desse Quincas, não é, Capim? Não, não é. Você lembra? Ele já tinha morrido, é isso, tá? Ele tinha morrido, ele tinha ficado noivo de uma moça, e o irmão dessa moça, essa moça acabou morrendo também, tá? Antes de se casar, e ele fica doente, e o irmão dela, chamado Rubião, tá? Acaba indo cuidar, ele era professor, ele deixa de ser professor e vai virar uma espécie de enfermeiro, de cuidador do filósofo Quincas Borba. Ele fica com ele até o final da vida. Quando o Quincas Borba morre aqui, tá? Você lembra? Ele deixa toda a herança para o Rubião. É isso, tá? E o que vai acontecer? E deixa também um cachorro chamado Quincas Borba, o mesmo nome do sujeito, e para que o Rubião recebesse a herança, tinha uma condição, ele teria que ficar com o cachorro. Então, o livro Quincas Borba vai contar a história do Rubião, depois que ele recebeu essa herança e ficou tudo com ela. Lembrou disso? Tá. Só que aí ele sai lá de Barbacena, que era a cidade que ele morava, em Minas Gerais, e acaba indo para onde? Para o Rio de Janeiro, que era a capital onde as coisas aconteciam. Ótimo. Só que tem um porém. Nessa viagem, ele conhece o casal, que é o casal Palha. Lembrou disso? Pois é. Então, na hora, ele, ingênuo, já fala que ele tinha recebido uma herança, que ele era muito rico, quando estava indo para o Rio. Tá? O casal Palha já arregala os olhos, é óbvio, vem o interesse, e eles grudam diretamente, tá certo? Nesse Rubião. E vai usar esse cara como escada social. Bom, o que o Machado de Assis vai falar nesse livro especificamente? Aqui eu quero que vocês tomem um cuidado com algumas coisas. Por exemplo, tá? É uma crítica direta ao capitalismo, ao interesse, é isso, da sociedade, tá? Ele vai falar muito de falsidade, ele vai falar muito de interesse. Esse casal Palha vai fingir que é amigo do Rubião o tempo inteiro só para conseguir tudo que eles querem, tá? Só para conseguir, principalmente, não esquece disso, tá? Que ele empreste dinheiro para eles, depois eles entram como sócio e assim eles passam a ter reconhecimento na própria sociedade. Tá? O Bião vai ficar encantado com a Sofia Palha, que é a esposa, e eles vão usar isso, o casal. Tá? É aquela que fica jogando todo o charme, se insinuando o livro inteiro. O Quincas Borba faz tudo que eles pedem, principalmente por conta da Sofia. Tem algumas considerações que eu quero que você preste atenção. Primeiro, a crítica direta do Machado de Assis, aqui nessa necessidade de reconhecimento na própria sociedade. Tá? O livro fala muito de aparência e a verdade, que a aparência é muito mais importante do que a própria verdade. O casal Palha não tinha dinheiro, não era milionário, não era conhecido, mas com quem que eles andavam, a maneira como eles vão se inserir nessa sociedade é uma coisa absurda. Então, a aparência é mais importante do que a própria verdade. Não se esqueçam disso. Tá? Outra coisa, eu falei muito isso em sala de aula, principalmente na aula de Quincas Borba. Cuidado especial, uma atenção especial ao narrador desse livro. Se eu tiver que apostar, vamos lá, Capim vai apostar, a FUVEST vai te perguntar isso esse ano. Tá? Ela vai te perguntar sobre o narrador de Quincas Borba.
Por quê? Porque o Machado de Assis tem uma tradição que na segunda fase dele, que é a fase realista, tá? Que tem essas críticas, quase todas as obras vêm escritas em primeira pessoa. É isso, narrador, personagem. O Brás Cubas é ele que conta a nossa história, mesmo depois de morto. Tá? No Dom Casmurro é o Bentinho que está contando. E aqui, é primeira pessoa? Não, é terceira. É uma das exceções. Mas é um narrador intruso, enxerido, que toda hora ele entra, toda hora ele questiona, toda hora ele fala, e que tem hora que dá a impressão pra gente que ele é primeira pessoa. Ah, eu não acredito que o Quincas Borba fez isso. Não é, leitor? Ele se dirige a gente. Tem sim aquela conversa direta com o leitor, que é uma característica típica do Machado. Lembra o nome dela? Digressão. Isso é metalinguagem. Cuidado com essa conversa a todo momento. Esse narrador conversa com a gente, faz análise, dá a sua própria opinião, mas é um narrador em terceira pessoa. Toma cuidado com isso. Fechado? Vou até beber uma água, rapidíssimo. Que isso é a cara da Dona Fulvestre, tá bom? Tá, deixa eu falar do outro livro pertencente aqui a esse realismo naturalismo, A Relíquia, do Eça de Queiroz. Tá? É um livro realista naturalista, típico do Eça de Queiroz, onde ele vai fazer aqui uma crítica muito grande, tá? Mais uma vez, ao mundo religioso. É isso, a vida devota, segundo o próprio Eça de Queiroz. Lembra da história? Ele vai contar a história de Teodorico, que tem o apelido de Raposão, que vive com a tia dele, com a Maria do Patrocínio, com a Titi. Quem viu a aula lembra que eu detesto essa mulher, desgracenta. Tem uma birra dessa Titi que não tem. Por quê? Porque ela é a representação da hipocrisia religiosa, daquela mulher que fica usando o nome de Deus, sabe? Tá? Aquele cidadão de bem, cristão, que usa o nome de Deus, capim bocudo, foi mal, que usa o nome de Deus a todo momento, que está sempre com padres na casa dela, falando que é isso, que ajuda, que faz, mas a mulher não está nem aí, velho. Tá? Ela é extremamente interesseira, ela pensa em prestígio, ela pensa em dinheiro. Tá? Que quando o sobrinho dela fica órfão, não tem ninguém para tomar conta, chega o Teodorico com aquela carinha desesperada, que perdeu a mãe já há um tempo e perdeu o pai agora, não tinha ninguém no mundo, ela vira para ele e fala assim, eu não gosto de criança. Eu vou te deixar aqui porque não tem uma outra opção. Mas ai se você não fizer o que eu te falar, eu te mando embora, sem nada, e não deixo nada para você de herança. Olha que mulher desgracenta! Você fala de uma criança órfã que não tem ninguém na vida. Você já viu minha raiva, né, dela? Pois é. Então esse cara cresce com birra, principalmente da própria religião. É óbvio que de cada 10 palavras que ela fala, 9 é assim. Se você não seguir Deus, eu não te deixo a herança. Se você não seguir Deus, eu não te deixo a herança. Velho, o cara vai pegar birra. Até que ele resolve fazer uma viagem à Terra Santa, que é Jerusalém, lembrou disso, tá? Para trazer as coisas, para trazer uma relíquia, que é um objeto sagrado para a tia. É isso, tá? Bom, aí ele vai mentir, ele vai ter casos com mulheres, ele vai inventar, vai aprontar um monte de rolo, lembra de todas essas histórias, tá certo? Aqui. E o Machado fala, perdão, o Essa, estava falando de Machado, o Tico e o Teco já estão brigando. O Essa de Queiroz, ele vai falar desse fingimento, mais uma vez, de mentira, de aparência, tá? Aqui, e ele vai usar especificamente a hipocrisia religiosa para mostrar toda essa crítica à sociedade portuguesa da época. Esse é o tom do livro, tá? O livro, tá? Quem conta ele pra gente é o próprio Teodorico, toma cuidado com isso, tá? Então ele vai contando ali do livro, que um amigo dele escreveu um livro e tudo mais, ele vai contando toda essa história da vida dele pra gente, narrador em primeira pessoa. O Teodorico que conta essa história, tá? É realismo, naturalismo, tem toda essa crítica voltada para a sociedade, que a gente já está acostumado, típico do Eça de Queiroz, tá? Bom, vamos falar de angústia? Então vamos falar de angústia. Angústia, do Graciliano Ramos, é um livro lá do modernismo de segunda geração. É isso, tá? Bom, ele é inserido no que a gente chama de
Prosa regionalista, é isso. O Graciliano Ramos, ele traz características específicas, tá? Aqui, de algumas regiões do interior do nosso país, principalmente do Nordeste. Não esquece disso. Foi esse cara que escreveu Vidas Secas, tá? Só que nesse livro ele faz algo fantástico, espetacular. Segundo alguns críticos literários, é o livro do Graciliano Ramos mais complexo de todos. Por que isso? Porque ele usa algumas técnicas extremamente, eu vou usar a palavra de novo, complexas, principalmente no que se diz respeito ao próprio narrador. Primeiro, ele conta a história de um sujeito chamado Luiz da Silva. Lembrou disso? Tá. Um sujeito que se apaixona por uma moça chamada Marina, tá? Mas ele se sentia um nada, abaixo na sociedade, ele se sentia um fracassado. Lembra disso? Ele conhece essa moça, ele sempre teve uma inabilidade de ficar com mulheres, ele mesmo não acreditava, só que vai ter um romance, vai ficar apaixonado por ela, vai ficar noivo por ela, só que entra um outro cara chamado Julião Tavares, que é de uma família mais rica, que não presta, que ela larga do Luiz da Silva para ficar com ele. O Julião Tavares tem uma relação com essa moça, ela fica grávida e ele vai embora. Ele leva essa moça para fazer um aborto e vaza e deixa ela sozinha, e o Luiz da Silva descobre. Lembra que ele fica agoniado, desesperado, angustiado. Você já me viu falar isso em sala de aula, não tem nenhum nome mais perfeito para uma obra do que essa, tá? Por quê? Aí esse Luiz da Silva entra numa neura que começa a ficar desesperado e puto e não aceita nada daquilo. E o Julião representava tudo aquilo que ele detestava, lembrou? Até que ele, num desespero, ele vai e mata o Julião com uma corda. O cara tá andando à noite, lembra? Ele vem por trás e enforca o cara. Ele mata o cara com as próprias mãos. E ele entra numa neura, numa pilha, que ele fica quase 30 dias dentro de casa, fechado no quarto, desesperado, 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 desesperado. Aí a hora que ele recobra a consciência, ele fala, faz 30 dias que eu tô aqui, com medo de tudo, com angústia e tudo mais. Aí ele resolve contar a história pra gente. Então é um livro, você pode falar que tem um in média res no meio da ação, já aconteceu tudo. E ele vai contando conforme ele vai lembrando. E nisso a gente entra dentro da cabeça desse sujeito chamado Luiz da Silva. Tá? Tem muita gente que fala que o livro inteiro é uma espécie de fluxo de consciência. Lembra que nós falamos disso? De, da prosa interna que a gente fala, tá certo? Aqui, ou seja, ou aquela prosa de sondagem psicológica, o livro inteiro é uma espécie de fluxo de consciência, porque a gente entra na angústia, na loucura, no desespero desse sujeito chamado Luiz da Silva, tá? Ele volta, conta toda a história pra gente e chega onde ele parou. O livro inteiro, cuidado com isso, é um grande fluxo de consciência. É a partir do seu desespero íntimo, do seu sofrimento. Cuidado com esse livro, tá? Bom, depois tem Mayombe, lembra? Tá? Não, aquele, quem lembra? Foi a única aula presencial de livro que nós tivemos esse ano, tá? Foi uma aula que durou, assim, 10 horas e meia, lembra que estava eu e o Andrezão? Que nós falamos, ainda não terminamos tudo, tá? Pois é, que o Andrezão falou de todo aquele contexto histórico, tá? Para te lembrar do que? De independência de Angola, lembrou disso, tá? Então ele está falando aqui principalmente da independência e de um grupo de guerrilheiros, tá? Que ficava na floresta, que o nome era Mayombe, é isso, tá? Então Mayombe é um tipo de vegetação, é uma floresta, tá? Equatorial, do tipo da amazônica, só que tem um terreno ainda todo montanhoso, lembrou disso? E traz a história, tá certo? Justamente desse grupo de guerrilheiros, certo? Aqui tem alguma coisa também interessante. Mais um livro, eu quero que você tome cuidado com o narrador. Você prestou atenção que a FUVEST escolheu livros com narradores extremamente incomuns? Pois é, tá? Nós já falamos de Quincas Borba, que é a terceira pessoa, mas é o cara intruso. Eu acabei de falar de Angústia, que é a primeira pessoa, mas é o fluxo de consciência a partir do desespero, da visão totalmente subjetiva desse cara, que deixa a gente perdido muitas vezes. Agora eu estou falando de Mayombe. Lembra que aqui acontece algo chamado polifonia. O que é a polifonia? Tá?
aqui, a polifonia, várias vozes. Poli são muitas ou várias, fonia, voz, som. Você lembra que o livro Mayombe, ele tem vários narradores? Você tem um em terceira pessoa e tem vários narradores. Ou seja, o que acontece aqui? Tá? As personagens, eles têm hora que eles resolvem contar a sua história. Ou melhor, contar a história a partir da perspectiva deles. Então, assim, ó, eu, sem medo, sou o narrador. Ele conta a história. Eu, fulano de tal, multiângulo, eu sou o narrador. Lembra disso? E lembra que as personagens todas, elas não são identificadas pelo nome, tá? Aqui, mas pelo seu nome de guerrilha. Sem medo, multiângulo, mundo novo. Você lembra disso? Teoria e por aí vai. Então, você tem aqui o que a gente chama de polifonia. É isso, tá? Porque é o sujeito que... perdão, não é o sujeito. É uma obra que é contada a partir de várias perspectivas diferentes. Toma cuidado com isso. Eu já vou pular, vou falar um pouquinho. Já que eu estou falando de Mayombe, eu quero fazer uma comparação que é Nove Noites, que é o que a gente chama de literatura contemporânea do Bernardo Carvalho. Lembra qual que é a história desse livro? Tá? Um cara que é jornalista, que o que ele faz? Ele vê no jornal a notícia de um pesquisador, de um antropólogo que se matou na frente dos índios lá na década de 60. Ele fica tão desesperado que ele começa a buscar a história desse cara, investigar, vai pegando uma carta testamento, notícias, várias cartas, para investigar a vida dele, para ver o que aconteceu com esse cara. Lembrou? Tá. Por que você está falando desse livro logo depois que você falou de Mayombe? Que tem uma coisa em comum. Aqui, no Nove Noites, a gente tem também a chamada polifonia. Você tem essa história contada por perspectivas diferentes. Você está brincando? Não. Uma é pelo jornalista, que a gente não sabe o nome dele, aquele que vai contando, é a primeira pessoa, ele vai contando as coisas que aconteceu, e a gente conta que ele tem uma história pessoal. Lembra que o pai dele estava no hospital, numa espécie de asilo, morreu sozinho, e lá tinha um cara que confundiu ele e chamou ele com o nome próximo do que era do antropólogo, lembrou disso? Tá? E que por isso ele sentiu uma espécie de peso na consciência do pai dele ter morrido lá, então ele vai, tá? Focar toda a sua força e tentar descobrir quem era esse antropólogo que morreu. É isso, tá? E quando ele começa a descobrir, tá? Quando ele começa a investigar, ele vai descobrir, inclusive, textos de uma carta testamento que ele deixou e tudo mais. E quem vai escrever nessa carta testamento é um outro antropólogo, Perna, que viveu com o cara que morreu, que era lá com o americano, com o norte-americano. Lembrou da história? Então, você tem... Cada hora é um que conta. Cada hora é uma perspectiva que conta. E que apresenta essa história pra gente. Isso é a cara da FUVEST, para te perguntar. Tá? A tal da polifonia, o que marca a maneira que ele monta essa história. O tal do Nove Noites entra no que a gente chama de meta-história, que está moda nessa chamada literatura contemporânea. É usar a própria história, ou uma história verídica, e colocar a ficção ali no meio. Então, toma cuidado com isso. Tá? Tem aqui ainda o Campo Geral, que é um conto, melhor dizendo, uma novela do Guimarães Rosa, lembra, tá? Que está lá naquele livro chamado Manuelzão e Miguelinho, é isso. Então, o Campo Geral, ele conta a história de um menino chamado Miguelinho, lá no interior, que morava numa região chamada Mutum, lembrou disso? Tá? E o Guimarães Rosa, daquele jeito bastante peculiar, único, próprio, seu, tá? Ele vai contar a história do interior, mas ele vai trabalhar com essa linguagem de uma maneira absurda, e ele vai entrar, tá, na psicologia dessas personagens. E é um livro que fala de crescimento, de amadurecimento do menino Miguelin, tá? Que ele passa a crescer e passa a ver as coisas de uma maneira diferente. Ele confronta o próprio pai, ele vê que a mãe tinha um caso com o tio, o irmão do pai dele, lembra disso. Ele tem duas avós, uma católica e outra que era chamada de bruxa pela região, lembra disso? Tá? Ali quase que uma curandeira e as tradições. Então, o Guimarães Rosa trazendo todo aquele misticismo é a maneira como ele apresenta isso.
tá? E cheio de simbologias. Lembra no final, tá? O pai do menino acaba se matando, o tio dele volta e vai ficar com a mãe, e ele tinha conseguido, tá? Ali, peitar o pai, ele tinha perdido o irmão Dito, que foi um baque muito grande para ele, só que aí no final lembra que vem um médico para ver o menino e percebe que ele tem miopia, e dá o óculos para ele enxergar. Ele olha e fala assim, nossa, eu tenho certeza que o Mutum é bonito. Ele é o único que fala que o Mutum é bonito. Ele fala que agora ele consegue enxergar o mundo. Tá? E tem uma simbologia muito grande que o Guimarães Rosa usa, que é do crescimento, do amadurecimento. Que esse menininho agora está ficando adulto. Nem que seja na pancada, o amadurecimento obrigatório. Tá? Então, cheio de simbologias. Então, é um livro em prosa que tem muita coisa de poesia. Certo? Então, isso é muito legal. Tá? E eu deixei por último, de propósito, o Romanceiro da Inconfidência, da dona Cecília Meirelles. Ah, mas Capim, eu prestei atenção que você falou que os dois de poesia eram poemas escolhidos e Claro Enigma. Mas o Romanceiro da Inconfidência também é poesia. Também é escrito em verso. Tá? Por que que eu não comparei ele com os outros dois? Por quê? Vamos lá. A Cecília Meirelles, ela é uma autora lá do modernismo de segunda geração. Só que ela não vai seguir todas aquelas características do romantismo, eu falei, eu estou viajando, desculpa, do modernismo. Vou voltar. A Cecília Meirelles é uma autora modernista, tá? Geração de 30, segunda geração modernista. Justamente naquele momento que você tem poetas, autores extremamente críticos com a própria sociedade. Só que ela não vai seguir por esse caminho. É isso. A dona Cecília Meirelles é uma autora que vai ter muita influência, principalmente do simbolismo e do próprio parnasianismo. É uma poetisa, ela vai escrever versos, que ela vai falar de introspecção, que ela vai falar de sentimentos próprios, que ela vai falar de amores e tudo mais. No livro Romanceiro da Inconfidência, ela faz um trabalho de pesquisa histórica muito grande sobre a Inconfidência Mineira, a tentativa de independência no nosso país. É isso. Embora o livro inteiro seja escrito em verso, ele conta uma história, uma narrativa para a gente, que é justamente os bastidores da Inconfidência Mineira. Só que a dona Cecília Meirelles, ela vai contar essa história, tá, bem ao estilo dela, que tem subjetividade, que tem emoção, tá? Ela vai focar na vida pessoal desses inconfidentes, ela vai falar o que estava acontecendo na cidade de Vila Rica, ela vai contar dos amores, das frustrações, dos medos. Então é a história da Inconfidência, mas de dentro para fora. Olha que legal. E em verso. Aí você percebe um trabalho poético fora do normal, uma sonoridade, um cuidado na escolha das palavras, uma emotividade muito presente a todo momento. Então, olha que legal, é a história sendo contada por um viés poético, lírico, inclusive, porque tem sentimento. Tá? Aí eu quero estabelecer uma outra ligação. Qual, Capim? Tá? É cara da dona Fuveste fazer você questionar sobre o uso da história em contar, tá certo? E colocar ficção ou trazer elementos emocionais ali dentro. Como assim? Eu acabei de falar que o Nove Noites ele faz isso. Existiu mesmo lá o antropólogo que morreu, aconteceu tudo aquilo que o cara se matou, o suicídio. Só que ele traz um monte de história inventada junto. Aqui, a dona Cecília Meirelles, ela usa, assim, os bastidores de um momento histórico importantíssimo do nosso país, que foi a Confidência Mineira. Mas ela traz uma visão lírica, pessoal, subjetiva, de dentro para fora. Ela fala dos bastidores. Olha isso. É ou não é a cara da Fuveste pedir para você comparar essas duas perspectivas, essa maneira de fazer as coisas? Vixe, Capim, então toma cuidado com isso. Também, tá? Dúvidas, perguntinhas. Nossa, que vontade de alguém falar assim, oi, tô aqui. Tá, se tiver, dá um jeito, chama, manda e-mail, tá? E entra em contato com a gente. Pede plantão, faz qualquer coisa.
nós estamos aqui para ajudar nesse finalzinho, tá bom? Tá. Então vamos tocar. O que eu fiz agora? Falei geral dos livros. É óbvio, é só para te lembrar, tá? Falei de todos? Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. Não esqueci, tá? Vamos fazer então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros para Dona Fuveste. Você tem que saber, não tem conversa, tá? Eu trouxe alguns exercícios, tá? Aqui, ó, alguns da Fuveste, para você ver, e outros, igual esse que está aqui, é da UFRJ, lá de 2011, mas é bem típico da Fuveste, tá? Eu acredito que a Fuveste vai trazer exercícios desse tipo para vocês lá do Gregório de Matos, bem a carinha dele, tá? Ó, então dá uma olhada aqui, ó, traz um soneto que está lá no livro, é óbvio que eu ia trazer um que estava lá. Pensa, a gente acerta o soneto? Jesus amado, tá? Aqui, ó, então dá uma olhada lá, tá? E ele vai perguntar aqui, ó, todo soneto apresenta a estruturação, tese, antítese e síntese. Com base nessa informação, faça o seguinte, explique de que maneira a síntese do soneto de Gregório de Matos vincula-se ao projeto estético do Barroco, e na B, descreva como a relação entre os sentimentos de alegria e tristeza ganha novo sentido no desenrolar do soneto. Então você percebeu que uma das questões vai pedir sobre a escola literária em que o autor se encaixa e outra interpretação de texto. É a cara da Fuveste fazer isso. Por isso que eu coloquei esse texto. Perdão, essa questão. Tá? Então vamos lá. Ó, moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Você está prestando atenção nas antíteses constantes, nos contrários a todo momento? Nasce o sol e não dura um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Olha isso. Dia, noite, luz escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Então, olha isso. O sol vem, não dura mais que um dia, e depois de toda a luz ele vai embora e deixa a tristeza. É isso, a sombra. Tá? Então, em contínuas tristezas, a alegria. Ele acaba com tudo com isso. Tá? Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas vem cá, você é tão lindo, por que o sol não fica para sempre? Por que não fica só dia? Por que não tem só beleza no mundo? Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Olha isso. O que ele está falando com outras palavras? Que a gente só acha tão bonito o dia porque tem a noite. A gente acha as coisas tão belas porque tem coisas que não são tão belas. A gente fica tão energizado com a luz porque tem a escuridão. Então ele fala que o outro lado é importante. Para a gente dar valor, para a gente ver as coisas, para a gente saber o que está acontecendo. Foda, né? Muita gente fala que você só dá valor naquilo que você perde. Olha o Gregório de Matos aqui, trazendo isso de uma outra maneira. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então a gente só acredita nas coisas, só a gente tem esperança nas coisas, crença, quando você perde. Quando aparecem momentos de inconstância, de perda, aí você sabe, nossa, o medo, a angústia que a escuridão, que a noite traz. O que te deixa forte? Saber que essa noite vai passar e vem um dia amanhã, claro. Com tudo bonito de novo. Olha o que ele faz, velho. Pois é. Então você percebeu que ele fala que até ele traz uma mudança na própria alegria e na própria tristeza, que uma tem tudo a ver com a outra. Que uma é importante para a outra acontecer. Vamos ver o que ele faz? Então vamos. Explique de que maneira a síntese do soneto. Ó, todo soneto apresenta a estruturação: tese, antítese e síntese. Tá? O que é a síntese? Sintetiza para mim a ideia principal.
Com base nessa informação, faça o seguinte, explique de que maneira a síntese do soneto seria uma espécie de conclusão, tá? Aqui, do soneto de Gregório de Matos, vincula-se ao projeto estético do Barroco. A síntese, a conclusão que ele chega é que é assim, ó, dá uma olhada. A firmeza somente na inconstância. Essa é a síntese. Ou seja, a gente consegue dar valor nas coisas, ser forte por essa inconstância, por essa angústia, por essas perdas. Não é? Essa seria a síntese. Por que ela se vincula ao projeto do Barroco? Que ela traz angústias, que ela traz perdas, tá? Aqui, ó, o Barroco não é o conflito a todo momento? Então, o que ele está falando? É sempre a necessidade de tentar juntar, de tentar conciliar os extremos. Vida e morte, céu e inferno, firmeza e inconstância. Tá? Então, esse poema do Gregório de Matos, ele é cheio de antíteses, cheio de ideias contrárias, cheio da tentativa de unir, de conciliar o inconciliável. Então é por isso que a gente vai encaixar ele no Barroco. Vamos ver o gabarito? Vamos. Olha o que ele traz. A síntese do soneto, ó. A firmeza somente na inconstância. Vincula-se ao projeto estético do Barroco pela problematização de uma questão central. Conciliar o inconciliável. Ou seja, aproximar concepções antagônicas. Tristeza, alegria, luz e sombra, e tudo mais. Quem não entendeu isso? Tá? Então, olha, ele quer, a partir da leitura e da interpretação de texto, que você traga características do próprio Barroco. Isso é a cara também de Fulvestre. Fechado? Tá. Vamos pro B. Descreva como a relação entre os sentimentos de alegria e tristeza ganha novo sentido no desenrolar do soneto. Nossa, eu até falei isso, já respondi. Não é? Por quê? Porque ele fala da tristeza e da alegria como se elas fossem coisas contrárias, diferentes, que não tem nada a ver com o outro. Tá? E no final, ou no decorrer desse soneto, ele fala que ele ganha uma nova dimensão, que uma não existe sem a outra. Não é? Que a gente tem alegria por conta da tristeza, e vice-versa, que uma está ligada à outra, ela tem uma nova significação. Tá? São sentimentos que fazem a gente ver as coisas a partir de outros olhos, de outra percepção. Vamos ver? Ó, a concepção mais comum é de que a alegria é inviabilizada por contínuas tristezas, é ressignificada, ou seja, alegria e tristeza podem coexistir. Ou seja, uma não nega a outra. Tá? Na verdade, ele chega quase que à conclusão que uma não pode existir sem a outra. Entendeu? Quem não entendeu isso? Tranquilo? Ótimo, ótimo, ótimo. Gregório de Matos. Esse daqui entra na chamada poesia reflexiva. Você não é aquela crítica direta, tá? Mas ele faz uma análise, tá? Da próprio mundo ao seu redor, a partir dessa visão conflituosa do Barroco. Fechado? Então tá. Vamos para a próxima? Vamos. Vamos ver o que eu trouxe aqui. Machado de Assis. Tá? Quincas Borba. Trouxe uma questão da UF. Capim, se você está fazendo uma revisão da FUVEST, por que você está trazendo questões de outros vestibulares? Tá? Porque se eu trouxer só da FUVEST, a FUVEST já te perguntou o ano passado, ano retrasado, não vai perguntar a mesma coisa. Então eu trouxe de vestibulares que tem o mesmo tom, tá? Aqui, que ela tem o mesmo estilo de questões. E se ele perguntou, a FUVEST ainda não perguntou o que eles perguntaram. Ah, isso é uma boa, hein? Pois é, tá? Então, por isso que eu trouxe uma UFO de segunda fase, que é bem o estilo da FUVEST. Tá? Aqui, ó, quem sabe a FUVEST agora pergunta algo desse tipo, mesmo que seja diferente. Então, vamos ver, tá? Trouxe um trecho e duas questões aqui. Vamos lá. Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma casa grande de Botafogo, ele estava tipo num roupão assim, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta, mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Ó, o narrador intruso, vos digo, parece que é alguém.
Parece que é um personagem, não é? Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano, professor. Que é agora, capitalista. Cara que tem dinheiro. Olha para si, para as chinelas. Umas chinelas de Tunis que lhe deu um recente amigo, Cristiano Palha. Ó, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram. E aqui está tudo comigo, de modo que o parecia uma desgraça. Olha isso, tá? Bom, eu vou ler, aí a gente faz comentários. Eu vou ler a questão, o que ela está perguntando, e a gente faz algumas referências. Deixa eu aproveitar e já falar uma coisa. A mesma UFO trouxe uma outra questão perguntando no teste, na primeira fase, tá? Se pode considerar esse início, esse é o primeiro capítulo, começa praticamente o livro assim. Quincas Borba está num palacete em Botafogo, vendo tudo, relembrando o passado. É aqui que de agora para frente ele conta toda a história que é contada para a gente lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. A morte do Quincas Borba, a irmã dele, que era a Piedade, que ia se casar com o Quincas Borba, só que ela morreu. Depois o próprio Quincas Borba morreu e deixou tudo para ele. Então, um cara que se deu bem e ficou com tudo. Tá? Então, ele está relembrando, ele era professor. E sempre foi um cara medíocre, meia boca, ruim. Ele era um professor medíocre. Tá? Aqui, ele acabou ficando cheio de dinheiro. Aí depois vai acontecer toda a história. Então, tem um Imédia Res no meio da ação? Tem. Ele já tem dinheiro, já está no Rio de Janeiro, instalado num casarão. Vai contar toda a história pra gente, como ele foi para o Rio de Janeiro, que ele conheceu o amigo que é o Cristiano Palha, e que a esposa dele é Sofia, e tudo que aconteceu com ele vai até o final. Então você tem quase que um flashback, uma volta. Qual outro livro que tem isso? Angústia. O cara volta e conta toda a história, depois ele tá ali, que ele acordou de um desespero, que ele já tinha matado, tá certo? O Julião, o cara, tá bom? Então, ó, tô fazendo algumas pontes ali, que é a cara da Dona Fuveste. No primeiro capítulo de Quincas Borba, já se antevê princípios do humanitismo, teoria desenvolvida pelo personagem Quincas Borba. Explique em um parágrafo de que forma essa teoria se apresenta nesse capítulo. É a cara da UF perguntar desse jeito, em um parágrafo. Não quer que você fique contando a história inteira do livro, não. Seja sucinto. Lembra da teoria do humanitismo? Isso é fundamental você lembrar. Tá? Quem desenvolveu essa teoria foi o personagem Quincas Borba, que morreu e deixou as coisas todas para o Rubião. Tá? Então, o que vai acontecer? Na verdade, o humanitismo é uma espécie de ironia muito grande do Machado de Assis, a necessidade de alguns autores de usar sempre teorias cientificistas. É isso. Então, é uma grande ironia, uma grande tiração de sarro do Machado de Assis. Tá? Porque esse humanitismo não existe. Mas ele é uma espécie de gozação, de piada ao próprio positivismo, ao determinismo social, tá? Aqui, e principalmente ao darwinismo social. Por quê? Porque ele vai falar, reduzindo, lembra da famosa frase, é o vencedor às batatas? Que ele conta a história daquelas duas tribos, tá? Tem duas tribos e tinha uma plantação de batatas no meio, e a plantação não dava para as duas, então eles tinham que dividir, tá? A colheita, porque era num ano que eles estavam passando muita fome, que teve seca, de recessão, tá? Então eles dependiam dessa plantação de batatas. Então qual que é a ideia? Vamos dividir metade para cada tribo. Não. Por quê? Porque metade não é suficiente. A tribo ia morrer. Então não tem conversa, tá? Aqui, ó, ou morre as duas, ou morre uma e sobrevive a outra. Então não tem jeito. Então eles vão guerrear pela plantação de batatas, tá? Então quem ganha a guerra fica com as batatas e salva a tribo. Ao vencedor as batatas, ao vencido, rancor e ódio. Problema seu. Tá? A teoria do humanitismo é, tá, de uma certa maneira, uma redução da lei do mais forte. É aquele que consegue, tá certo? Sobreviver.
É aquele que consegue ficar com as coisas. É isso. Tá? Então ele pergunta aqui, tá? Que ele fala que nesse primeiro capítulo já tem princípios do humanitismo, na teoria desenvolvida. Como que ele vai se apresentar isso? Porque o tal do Rubião, tá? Ele foi um vencedor. Ele ficou com as batatas. A irmã dele morreu, o Quincas Borba morreu, ele ficou com a herança. Ele falou que de um modo parecia uma desgraça muito grande. Mas olha onde que ele está. Ele ficou milionário. Ele era professor e virou capitalista. Ele tem dinheiro, ele tem as coisas agora. Tá? Então ele foi um vencedor. Ele superou as dificuldades. Ele que ficou com as batatas. É isso que a UF queria que você respondesse. Isso é a cara da FUVEST. Ó, o do gabarito. Humanitismo, teoria desenvolvida pelo personagem Quincas Borba, não se preocupa com a fraqueza e com a derrota dos indivíduos isolados, pois seu desígnio consiste justamente na vitória do mais forte. Não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição de sobrevivência da outra. Logo, ao que vence, ao que sobrevive, caberiam merecidamente recompensas. Ao vencedor, as batatas. Não precisa de você decorar parte do livro e colocar como está no gabarito. Você vai explicar com as suas palavras. Eu quero só que você tome muito cuidado com a elaboração, por favor, dessa resposta, que ela seja completa. Não é encher linguiça. Concisa, mas completa. O humanitismo acontece no trecho, pois Rubião é levado a se sentir um exemplo de vencedor, já que ele estava vivo e rico, ao passo que Quincas Borba e Piedade já estavam mortos. Para ele, a morte, nesse contexto, não representou o fim, mas a propulsão para sua prosperidade, filosofia fictícia sintetizada na frase. Veja como Deus escreve direito por linhas tortas. Na verdade, o que ele quer que você faz? Aonde que tem o humanitismo aqui? Tá? O fato que o Rubião ele foi um vencedor. Ele ficou com as batatas. A Piedade morreu, o Quincas morreu, mas ele conseguiu e ele está bem. É isso. É nesse sentido que ele quer que você responde. Tá? E olha B. Em certa medida, Rubião opõe passado e presente. Faz oposição entre ser professor e ser capitalista. Redige um parágrafo evidenciando o pensamento de Rubião diante da nova situação e comparando-a com o antigo estado. O que ele quer que você fala? A trajetória da vida dele, que era um professor medíocre, ruim, que largou tudo, ficou cuidando do amigo, mas ele já era interesseiro. E agora ele tem um outro padrão de vida. Ele é capitalista. Olha isso, tá? Então ele fala aqui, deixa eu ver se, ó, olha isso daqui, ó. Cuidaria, admirava aquele pedaço de água quieta, mas em verdade fugiu, pensava em outra coisa. Aí olha aqui, ó. Ele falava das chinelas de Tunis, que são chiques. Olha os valores do professor que era humilde, simples, e do cara que tem dinheiro agora. Sua casa com jardim prenseada, os morros do céu, tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Olha o que ele dá valor. Aquilo que é caro, aquilo que tem dinheiro. É isso. Tá? Então ele quer que você faça aqui uma análise de como era o Rubião antes e como ficou ele depois. Quais são os valores? O que ele faz? Agora, o que ele dá valor? Então você traz essa mudança de mentalidade do cara simples, do cara que é um capitalista, do cara que tem dinheiro. É isso. Dúvidas? Vamos ver o gabarito? Dá uma olhada nisso. Lógico, não precisa escrever exatamente do jeito que está aqui, tá? O excerto do capítulo 1 de Quincas Borba faz uma síntese da trajetória do personagem Rubião, a partir da filosofia fictícia do humanitismo, numa perspectiva irônica. Rubião faz reflexões diante de sua situação de novo rico, estabelecendo uma comparação entre a diferença marcante de sua condição de vida passada, como um professor pobre em Barbacena, e a presente como um abastado capitalista vivendo na capital. Quando professor, ele só possuía o saber, mas ao tornar-se capitalista, pôde desfrutar de confortos e de prazeres jamais antes experimentados, como morar em uma grande casa confortável, bem localizada, vestido com roupas de luxo, à moda europeia, sendo paparicado por novos e influentes amigos. A nova vida do personagem trazia-lhe, antes de tudo, o prazer da propriedade. Aqui está comigo.
princípio básico da lógica capitalista, que o deslumbramento de Rubião faz crescer sem medidas, indo facilmente do gozo da posse banal de artigos de luxo à megalomania da sensação de ser dono do mundo. Desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. O Machado de Assis faz uma crítica muito grande, tá? As pessoas que têm dinheiro, que quer tudo, que quer ambição, que querem aproveitar das outras, que só dão valor no próprio dinheiro. Tá? Por isso que aqui no gabarito a UF colocou. Lógico, você tem que escrever exatamente desse jeito? Não. Mas ele quer que você faça uma análise de como ele era e como ele ficou. E as expressões que ele usou. Vamos fazer mais uma que dá tempo? Vamos. Vamos fazer mais uma questão. Essa eu trouxe da FUVEST, mas olha o que o Capim fez, de 1997. 23 anos atrás. Ah, mas por que a antiga não vai perguntar? Será que não? Não vai perguntar o que perguntou ano passado. Mais de 20 anos, aprende uma coisa, tá? O mais importante dos livros continua a mesma coisa. A FUVEST vai perguntar de maneira diferente. Ela vai repetir a mesma questão? Não. Mas ela pode perguntar a mesma coisa de maneiras diferentes. Aqui não é a gente só fazia da FUVEST do ano passado para ver, mas algumas possibilidades dele perguntar isso para a gente. Foi por isso que eu peguei essa questão, lá de 97. Tá? Então vamos. Ó, o fragmento a seguir é da novela Campo Geral, tá? De Guimarães Rosa. E o dito mesmo gostava, pedia, conta mais, conta mais. Miguelinho contava sem carecer de esforço histórias compridas que ninguém nunca tinha sabido. Não esbarrava de contar. Estava tão alegre, nervoso, aquilo para ele era um entendimento maior. Olha o Guimarães Rosa, que era o contador de histórias, o menino, tá? Que sonhava, que contava, que falava de histórias diversas. A infância, o inventar histórias. Isso é muito legal. O Miguelinho contava essas histórias, o Dito era o irmão dele, que era mais novo, mas parecia que era mais velho, porque ele era o exemplo que o Miguelinho usava sempre. Era desesperado por conta desse irmão. Até que quando o irmão morre, ele entra, velho, num desespero geral. Ele perde a referência dele. Tá? Bom, então vamos lá. As qualidades aqui atribuídas ao Miguelinho, contador de histórias, aproximam-se ou distanciam-se do modo de narrar que celebrizou Guimarães Rosa. Roda não, Rosa. Justifique sua resposta. Velho, essa questão a FUVEST colocou aqui para você falar o jeito que Guimarães Rosa conta. Lembra que ele contava causos a partir de histórias com E contadas do mundo maravilhoso, fantasioso, lá do interior, lá do jagunço? É isso, tá? Então ele vai se aproximar completamente desse jeito de contar, que ele está misturando fantasia, o tal do realismo fantástico, coisas verdadeiras com fantasia, com maravilha, com misticismo e com tudo que acontece. Então, esse é o tom de toda, tá certo? A novela de toda a história. Aproximam-se, pois Guimarães Rosa transfigura a realidade pela linguagem, ligando o regional ao universal. Lembra do regionalismo universal? Eu conto a história ali daquela região específica, mas eu estou falando de todos os homens de todos os tempos. É essa sacada. Tá? B. O desfecho da novela estaria a sugerir que Miguelinho encontrará limitações para desenvolver suas qualidades de contador de história. Justifique sua resposta. Olha isso. Não trouxe texto, não trouxe nada. Esse pequenininho. Quando ele contava as histórias para o irmão. Qual que é o desfecho? Ele amadurece. O irmão morre. O pai se mata. O tio volta para ficar com a mãe. E o menino, ele deixa de ser criança, tem um amadurecimento muito grande. Quando o médico dá o óculos para ele e fala, olha, agora você enxerga. Ele fala, agora eu enxergo tudo. Então é a criança que cresceu. Tá? Ele vai ter limitações? Para e pensa. Segundo o mundo do Guimarães Rosa, sim. Porque a criança, velho, ela tem fantasia, ela tem imaginação. Nós, adultos chatos, não. Não é? Então, olha que sacada nessa questão da FUVEST, e eu vejo com muita possibilidade dela perguntar isso de novo pra gente, pra vocês.
tá? Que esse menino, com essa maturidade, com esse amadurecimento, ele está abandonando esse mundo de sonho, de fantasia da criança e virou um adulto. Então é óbvio que ele vai ter limitações para contar essas histórias, tá? Então aqui, sim, porque no mundo adulto ele vai perder essa espontaneidade intuitiva do mundo infantil. Toma cuidado com isso, tá? Dúvidas? Perguntinhas? Meu povo, é isso. Não vou me estender mais, que você não deve estar aguentando mais de canseira. Não é agora que a gente vai ver tudo isso, tá? Então, presta atenção 2 minutos. Aqui foi para te dar um lembrete geral, para fazer algumas ligações entre as obras e fazer alguns exercícios da maneira como pode pedir, tá? Então, fiquem bem, façam essa prova com tranquilidade. Vocês estão preparados para isso, tenho certeza que vocês vão arrebentar. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Beijo, não deixa de dar notícia, que a gente está sempre lá. Tchau, tchau, beijinho, tá? Fui, fica bem, arrebenta na prova. Beijo, beijo, beijo. Tchau.